1739, 1906. Ao olhar para essas datas, certamente você vai dizer: não me lembro de nada. Nós, às vezes, passamos batidos em alguns momentos assim marcantes da história. Essas datas que eu acabei de mencionar, a primeira, por exemplo, nós vamos conhecer um avivalista chamado John Wesley. Depois de se reunir com alguns amigos, iniciou um avivamento que ficou conhecido décadas depois. Nós vamos ver o avivamento na Rua Azusa, que deu origem a tantas igrejas pentecostais que hoje conhecemos, como por exemplo a nossa. Um avivamento que alcançou muitas pessoas, multidões. Lá começaram também muitas polêmicas, porque alguns crentes que se reuniam naquele lugar sem pretensões de fundar uma denominação, mas apenas incendiados por um mover que Deus estava fazendo na época, foram batizados e começaram a falar em línguas estranhas. Naquela época muita gente não conseguia entender, mas hoje, a gente que pode ler a história, vamos observar a vida dessas pessoas. Alguns homens que se tornaram marcos naqueles momentos. John Wesley, o Simon, pessoas que lideraram, que se colocaram ali à disposição. Nós sabemos que Deus trabalhou com muitas pessoas naquele dia, mas certamente Deus teve os seus responsáveis. Aqueles que Deus levanta como líderes para se posicionar em um tempo, em uma época, para fazer a diferença. Não quer dizer que vai ser só através deles, mas Deus certamente levanta líderes em momentos decisivos, em momentos chaves. E é isso que eu quero falar nesse 6º dia de propósito. Você que está acompanhando a leitura vai observar que a nossa lição de hoje é por que Deus levanta líderes. Deus tem as suas razões. Lá em Êxodo capítulo 2, versículo 25, a Bíblia fala que Deus viu a aflição do povo de Israel. Deus viu os gritos de uma geração que estava desesperada, que estava sendo maltratada, escravizada. Deus vai e levanta um líder, um homem chamado Moisés. E naquele momento que Deus chama Moisés, Deus aponta para nós e emite alguns sinais do porquê ele levantou Moisés e ele continua se comportando da mesma maneira em outros momentos da Bíblia e até hoje. Deus tem razões para levantar líderes. Deus levanta Moisés e manda ele ir até Faraó. Primeira razão a gente percebe ali por que Deus levanta líderes. Uma geração estava gritando por socorro. Deus levanta líderes para responder aos gritos de uma geração. Existe uma geração gritando, talvez você não consiga perceber assim no sentido literal da palavra, mas pessoas estão sofrendo e gritando e clamando. Alguém precisa se levantar para oferecer ajuda, oferecer o caminho de solução para essas pessoas. Deus levanta líderes para pôr em liberdade escravos. Esse ministério estava sobre Jesus. Ele mesmo leu lá em Isaías capítulo 61 que o Espírito do Senhor que estava sobre ele o capacitava para colocar em liberdade os que estavam escravizados. O seu papel, líder de célula, o seu papel, líder de uma equipe que está me ouvindo agora, é promover liberdade. Você tem a mensagem que liberta e você precisa levar essa mensagem. Havia uma outra razão também, aquele povo ali que estava sendo escravizado, por ter passado muitos anos, mais de 400 anos sendo escravizado no Egito, eles começaram a se envolver com as práticas de adoração do Egito. Milhares de deuses começaram a se tornar os seus próprios deuses. Então o povo estava perdido, aquele povo que era para adorar o Deus verdadeiro, estava adorando a deuses de diversos nomes, e eles começaram a adorar esses deuses. E Deus levanta líderes para quê também? Para chamar de volta a devoção ao Deus verdadeiro. Moisés direciona a adoração do povo de novo a Deus. E ele acompanha o povo à terra nova que Deus tinha para eles. Líderes são levantados para mostrar um novo tempo. Você tem essa palavra, essa mensagem, você conhece o caminho que leva as pessoas a experimentar de um novo tempo. Eu quero que você desfrute desse propósito, desse jejum, essa mensagem toque o seu coração nesse 6º dia de jejum, você possa desfrutar daquilo que Deus tem para você. Deus te abençoe, fique na paz.